Então, pessoal, estou aqui com o exercício da lista 4. Eu escolhi o número 4. Eu escolhi a alternativa H, onde nós temos uma inequação. Então, a pergunta é: quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Então, vamos ver como é que é feito isso. Você vai fazer o seguinte. Sabendo que 2 elevado a x é sempre maior do que zero, independente do valor de x, nós podemos multiplicar a inequação por 2 elevado a x e não vai inverter esse sinal, porque 2 elevado a x é sempre positivo. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x menos 1. Vou multiplicar no primeiro membro por 2 elevado a x e vou multiplicar também no segundo membro, sendo que 2 elevado a 1 menos x, isso aqui pode escrever como 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos x. E eu vou multiplicar também o segundo membro por 2 elevado a x. Então, vou repetir o primeiro membro, vai ficar maior, 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a menos x vezes 2 elevado a x, repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 vezes 2 elevado a 0, Sabendo também que 2 elevado a 0 é igual a 1, Então, vai ficar 2 vezes 1 aqui no segundo membro. O que eu vou fazer? Eu vou somar com o oposto do 2, vai ficar menos 2 maior do que 0, certo? Bom, primeiramente eu vou pegar esse primeiro membro e vou escrever como f de x, tá? Ou você olha como f de x ou chama de y. Bom, aí vamos estudar o sinal dessa função, tá? Fazer o estudo do sinal é verificar quando é que ela é zero, quando é que ela é positiva, quando é que é negativa. A gente está interessado que essa função seja positiva, Quais são os pontos, quais são os valores de x, de modo que essa função seja positiva. Tá? Então, primeiro passo é igual a zero. Olhar como é a equação é um método bem mais simples, Olhar a igualdade primeiro, em vez da desigualdade, fica bem mais simples. E aí, de que maneira eu posso resolver essa equação? Eu vou multiplicar aqui 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, fazer a distributiva aqui, Vai ficar 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x, menos 2 é igual a zero. Aí eu tenho uma dica aqui, Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer uma substituição, vou chamar de t igual a 2 elevado a x. Assim, t ao quadrado vai ser 2 elevado a 2x, certo? Então, como é que vai ficar minha equação? 2 elevado a 2x é t ao quadrado. 2 elevado a x é t. Menos 2 é igual a zero. Então, você tem aqui uma equação do segundo grau. Então, regra de Bhaskara, soma e produto, da maneira que vocês possam encontrar as raízes, vocês podem fazer. Então, aqui, observe que o delta, então eu tenho menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Dá 8 mais 1, 9. T vai ser menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui você encontra dois valores para t, que são t igual, vou somar aqui, 4 sobre 2,
2. Ou t igual 1 menos 3 dá menos 2 sobre 2 menos 1. Aí eu tenho que achar o valor de x. Aí você volta para cá, ó. T é igual a 2 elevado a x. Então, como t é igual a 2 elevado a x, então o que é que nós vamos ter aqui? Para t igual a 2, nós temos 2 igual a 2 elevado a x, certo? Então, aqui, como eu tenho 2 elevado a 1, aqui 2 elevado a x, então x igual a 1. Agora, no segundo caso, quando você faz t igual a menos 1, o que acontece? Vai ficar menos 1 igual 2 elevado a x. Só que 2 elevado a x é sempre maior do que zero, tá? Então, isso aqui não existe solução que satisfaça essa igualdade, porque 2 elevado a x não pode ser negativo. Então, a única solução é x igual a menos 1. Tá? Então, você encontrou os valores de x, de modo que a minha f é igual a zero. Fazendo o teste aqui para x igual a 1, o que acontece? Nós temos f de 1, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1, dá 2 menos 1, vezes 2 elevado a 1, menos 2. Então, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2, menos 2 dá 0. Então, f de 1 é 0. Tá? Então, satisfaz o valor encontrado, realmente satisfaz a equação, certo? Então, essa função, ela é igual a 0 para x igual a 1. Ela é igual a 0. Quando é que ela é positiva? Vamos pegar valores maiores que 1. Né? Quando você pega valores maiores que 1, por exemplo, x igual a 2, você tem o f de 2, vai dar 4 menos 1, vezes x igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4 menos 2. Então, você tem 3 vezes 4, 12, menos 2 é igual a 10, maior do que 0. Então, se você pegar o 2 que está aqui, vai dar positivo. E como a função não tem outra raiz, significa que ela vai ser sempre, ela vai crescer aqui, né? Então, vai ser sempre positivo. Ela não vai, o gráfico não vai descer e voltar para cá, porque ela não vai interceptar de novo o eixo x. Então, o sinal aqui sempre vai ser positivo. Se você pegar um valor menor que 1, por exemplo, 0, bem aqui, aí você tem f de 0, vai ficar 2 elevado a 0, que dá 1, vai ficar 1 menos 1, vezes 2 elevado a 0, que dá 1 menos 2. Então, aqui dá 0, menos 2 dá menos 2, é negativo. Tá? Então, para valores menores que 1, é negativo. Então, a função é negativa e ela não volta a subir, porque não vai interceptar aqui ela pode até voltar a subir, mas não vai interceptar o eixo x, ou seja, a imagem não vai ser positiva aqui para valores menores que 1. Então, eu quero que a minha função, eu quero que esses valores, que é exatamente o que eu chamei de f, né, sejam sempre positivos. Então, para que valores de x, isso aqui é positivo? Quando a f é positiva. Então, quando é que a f é positiva? Para valores maiores do que 1. Então, você vem aqui e coloca a sua solução, tá? Não esqueçam de escrever a solução. É x pertencente aos reais.
tal que x maior do que 1. Agora vamos ver no GeoGebra fazer a interpretação geométrica aí dessa função. Então, eu tenho aqui a função f de x igual a função que nós construímos lá no exercício. Eu vou colocar aqui na barra de entrada 2 elevado a x menos 1 vezes 2 elevado a x. Opa, tem que usar x minúsculo, senão não funciona. Menos 2. Então, tá aí o gráfico dessa função. Bom, mas eu estou interessada em valores. Quais são os valores de f que são positivos? Quais são os valores que o y é positivo, né? Y é igual a f de x. Isso aqui é maior do que zero. Então, se você pegar um ponto aqui, ó, no gráfico da função, um ponto acima do eixo x, o y é positivo, certo? Aí você tem y igual a 3,14, ó, aproximadamente π, ó. Então, y é positivo. Então, qualquer ponto que está acima do eixo x, o y é positivo. Observe aqui esse outro, ó, 2,27, positivo. Se você pegar um ponto abaixo do eixo x, o y é negativo. Observe aí, menos 0,8. E se você pegar um ponto, né, exatamente aqui no eixo x, o y vai ser 0, certo? Então, eu só estou interessado nesses pontos que estão acima do eixo x. Então, você pode desenhar somente essa parte do gráfico que está acima do eixo x, né? Então, ó, nessa região que está aqui acima do eixo x. Então, só me interessa esse pedaço aqui. Como é que eu faço isso? É para visualizar só essa parte aqui. Eu pego e digito assim, ó, se a condição f for maior do que zero, então desenha a função f. Então, você tem aí, ó, aqui, vocês observem que nós temos aí, que ele está chamando de G. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Então, aqui em vermelho é a parte onde o y é positivo, ou seja, a f é positivo. Ou seja, você tem aquela inequação, né, dada por essa expressão maior do que zero, tá? Então, mas eu estou interessada em saber os valores de x, de modo que o y é positivo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou pegar aqui, vou projetar esse ponto lá no eixo x para saber a abscissa dele. A abscissa é exatamente o valor de x. Então, eu vou primeiramente visualizar aqui o ponto A, tá aqui. E aqui eu vou colocar o ponto assim, ó, a abscissa do ponto A, ordenada 0. Projetei o ponto lá no eixo x. Aqui eu vou traçar o segmento, vai de A a esse novo ponto. Esse ponto aqui é o ponto B. E eu vou mudar a cor do ponto B, vou botar verde. Então, a abscissa do ponto B é igual à abscissa do ponto A, né, que é o valor de x, 1,43, ok? E aí, eu vou pintar aqui a região que é solução da nossa inequação. Então, aqui como é que eu pinto? Eu vou exibir o rastro e aí eu vou pintar a região que é solução da minha inequação. Começando aqui, ó, vem aqui e vai embora, né, para mais infinito, tá?
Então, a gente pinta toda essa região aqui. Vai embora para mais infinito, tá? Que é claro que não dá para visualizar o intervalo inteiro, porque vai para mais infinito, certo? Então, essa é a minha solução. Meu intervalo que começa aqui nesse ponto onde o gráfico intercepta o eixo X, né? Mas eu tenho que descobrir que ponto é esse. Como é que eu vou fazer isso? Vou visualizar a função toda. Tá? E aqui eu tenho uma opção bem legal, que é a interseção. Então, a interseção dessa função com o eixo X, então é o ponto 10, ponto C 10, ok? Então, quando o ponto A ele está diminuindo aqui o valor de y até zerar, mas eu quero que y seja maior do que zero. Olha aqui, quando y for zero, o ponto A coincide aqui com o ponto C, certo? Então, quando y for zero, o x é 1. Mas eu quero que o y seja maior do que zero. Então, o x tem que ser maior do que 1. Então, aqui você começa a aumentar o valor de x. Posso até exibir o valor do x aqui para ficar mais fácil, botando a opção texto aqui. Vamos botar aqui só exibir a abscissa do ponto B. Ok. Certo. Eu quero que o y seja maior do que zero. Então, o que acontece? O x tem que ser maior do que 1, certo? E aí você determina aí o seu intervalo de solução. X maior do que 1, né? Que é toda essa parte aqui, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Obrigada, até o próximo vídeo.